Beleza, galera? Sejam bem-vindos de volta. Professor Regis Ribeiro, que legal. Tá certo? Continuaremos agora com o nosso assunto sobre geometria plana. Neste momento, nós vamos fazer como nós conseguimos determinar um plano. Tá certo? O que é suficiente para determinar um plano? Deixa eu lembrar. Para eu construir uma reta, eu preciso de dois pontos distintos. E para eu construir um plano? Quais as condições? Então, lápis, papel, caneta e a borracha sobre a carteira aí que você tem que anotar todas as observações, ok? Determinação de um plano. Primeiro detalhe para você determinar um plano. Você tem que ter 3 pontos distintos e não colineares. Se isso acontece, é porque esses 3 camaradas, lembra do tripé do piano? Esses 3 camaradas determinam um plano. Então, 3 pontos, ok? Distintos e não colineares, não estão na mesma reta. Esses caras determinam um plano. Tudo bem? Beleza. O que mais eu determino um plano? Lembra quando você toca duas retas que se tocam? Na nossa aula anterior nós vimos que são retas concorrentes. Então, duas retas concorrentes também determinam um plano. Eu tenho a reta R, reta S, que ela gera um ponto, ok? Duas retas concorrentes também determinam um plano. Como? Imagina, faz de conta que você tem essas duas retas e nesse ponto de interseção apareceu uma aranha que ela começa a tecer a teia dela. Ela vai tecendo essa teia por as duas retas concorrentes e vai abrindo o plano. Na sua imaginação você já está expandindo esse camarada. Como é válido aqui? Olha só, você já aprendeu que em uma reta existem infinitos pontos. Como existem infinitos pontos, pode existir um ponto aqui e pode existir um ponto aqui. Caiu, tcharam, no caso anterior. 3 pontos não colineares, não estão na mesma reta, determinam um plano. Por isso que duas retas concorrentes determinam um plano. Tudo bem? Bacana. O que mais determina um plano? Duas retas paralelas, certo? Se você tem duas retas paralelas, reta R e a reta S. Se isso aqui acontece, R é paralelo a S, por essas duas retas paralelas passam um único plano no qual você consegue determiná-lo. Ele está exatamente ali. Tá certo? Então, condição para determinar um plano, também duas retas paralelas. Lembrando, lá atrás nós conversamos já que duas retas que não se tocam nem sempre elas são paralelas. Podem ser reversas. Duas retas reversas nunca estão no mesmo plano. Então, logo, não formam um plano. Necessariamente, elas têm que ser coplanares. E esse plano é o que está sendo determinado por elas. Ok? Tranquilo, então? E tem mais um detalhe. Uma reta qualquer, vamos chamar agora de T. Eu tenho uma reta T por ela, passam infinitos pontos. Cai no caso que nós tocamos no assunto sobre 3 pontos não colineares. Certo? Distintos e não colineares. Então, como aqui existem infinitos pontos, por uma reta e um ponto fora dela, você consegue determinar um plano. Tá certo? 3 pontos não colineares e distintos, você determina um plano. Duas retas concorrentes, você determina um plano. Olha que legal. Duas retas paralelas também determinam um plano. E uma reta e um ponto fora dela também determinam um plano. Olha que legal. Também determina um plano porque cai nesse caso. Como eu tenho um ponto fora dela, passam infinitos pontos por essa reta, eu posso pegar 2 pontos distintos. Ok? Aí acaba sendo os 3 pontos distintos e não colineares que determinam um plano. Tranquilo? Guarde essa informação. Determinação de um plano. 3 pontos não colineares e distintos, duas retas concorrentes, duas retas paralelas distintas, é óbvio, tudo bem? E uma reta e um ponto fora dela também determinam um plano. Tranquilo? Anota isso e guarda ao seu favor. Tá certo? Legal. Agora você deve me perguntar assim, como
como eu tenho certeza que uma reta está contida num plano? Bacana isso, né? Como que eu sei que uma reta está contida num plano? Então, R está contida num plano alfa, anota isso. Se você consegue determinar que existem 2 pontos, no mínimo, desta reta que está no plano alfa. Não entendi, professor. Vamos lá. Eu tenho um plano alfa. Ok? Eu tenho um ponto A, que esse ponto A pertence à reta R. Tudo bem? Se o camarada te falar, o examinador colocar no exercício, se um ponto A pertence à reta e ele também pertence ao plano, guarda isso, também pertence ao plano, logo essa reta pertence ao plano, pegadinha do malandro. Está errado. Só a reta R só está contida no plano se eu tenho mais um ponto B, que também pertence à reta R. Se eu tenho no mínimo 2 pontos que pertencem à reta, agora sim eu posso afirmar que a reta R está contida no plano alfa. Então, uma reta só está contida no plano alfa se no mínimo 2 pontos dela estiver no plano, na reta. Exato, no plano. E aí, qual é o detalhe? Grava isso. Se você consegue provar que 2 pontos desta reta está no plano, pertence ao plano, todos os pontos dessa reta também estão nesse plano. Ok? Por quê? Como a reta tem infinitos pontos, automaticamente todos os pontos dela também estão contidos nesse plano. Tranquilo? Maravilha? Bacana. Reta concorrente ou incidente ao plano. O que é isso? Repara. Então, eu tenho uma reta que ela pertence ao plano. Agora, quando ela fura esse plano, eu tenho um plano agora, vou chamar de plano beta. Tá certo? Então, quando eu tenho uma reta que fura esse plano, ok? Vamos chamar de reta T. A interseção de T com o plano beta é este ponto P. Ok? Somente o ponto P. Então, no dado anterior, você viu que se no mínimo 2 pontos de uma reta está no plano, essa reta também está contida no plano. Ok? Agora, neste caso, a reta T não está contida no plano beta. Que para estar contida no plano tem que ter no mínimo 2 pontos, que isso prova que todos os pontos estão. E neste caso, somente o ponto P que pertence a T está no plano beta. É a única interseção. Então, neste caso, nós chamamos que T é concorrente ou incidente ao plano beta. Então, você tem uma reta que está contida, tá certo? E agora você tem uma reta que fura esse plano. É chamada de reta concorrente ou incidente ao plano beta. Tudo bem? Tranquilo até aí? Maravilha? Então, você também sabe que, como existem infinitos pontos em uma reta, existem infinitos pontos fora. Existem infinitos pontos no plano, infinitos pontos fora. Existem infinitas retas em um plano, infinitas retas fora. Ok? Tranquilo? Bacana. Então vamos lá. Agora nós vamos trabalhar as posições relativas entre planos. Tudo bem? Como podem ser essas posições relativas entre planos? As posições relativas entre planos só um pequeno detalhe. Existe uma reta que pode estar em 2 planos ao mesmo tempo? Existe um ponto que pode estar em 2 planos ao mesmo tempo? Coloque essa interrogação
Analisa, raciocina que a gente vai te esclarecer essa dúvida. Dois planos. Então, os dois planos podem ser... Ou seja, dois planos podem ser coincidentes. Eu tenho um plano alfa e exatamente em cima dele eu posso enxergar um outro plano beta. Ou seja, ambos formam o mesmo plano. Neste caso, nós chamamos de plano coincidentes ou iguais. Ok? Coincidentes ou iguais. Resumindo, é o mesmo plano. Tudo bem? E aí nós temos planos concorrentes ou secantes. Planos concorrentes ou secantes. O que é isso, professor? Vou mostrar. Duas retas concorrentes são retas que se tocam. Ela me dá um ponto de interseção. A curiosidade agora é dois planos que se tocam também são concorrentes. Só que ele também pode ser dito secantes, tudo bem? E ele vai gerar a interseção, não um ponto, ele vai gerar uma reta, infinitos pontos. Tá lá. Tem um plano alfa. Esse alfa tá famoso hoje, hein? Tá certo? Repara, eu vou colocar um outro plano que fura esse plano aqui. Fura não. Vamos lá. O desenho tá bacana, hein? Agora não podemos reclamar. E eles se tocam exatamente aqui, ó. Repara. Esse plano eu vou chamar de beta. Então, a interseção desses dois planos eu vou chamar de reta R. Então, repara, dois planos são concorrentes ou secantes quando a interseção é uma reta, ok? Então, neste caso, repara, R está contida em alfa, R está contida em beta. Tranquilo? E aí tem um chavão que é para você guardar na sua caixa de ferramenta. Se em algum exercício o examinador tocar no assunto que tem um ponto que pertence a dois planos distintos, é possível isso? Acredito que sim. Um ponto que pertence a dois planos distintos. Você pode ter certeza que se esse ponto pertence a um plano, certo? E são dois planos distintos, a interseção desses dois planos vai ser uma reta. E esse ponto, com certeza, também pertence a essa reta. Ok? Guarda isso. Se um ponto pertence a dois planos distintos, é porque esse ponto pertence a uma reta, que esta reta é a interseção entre os dois planos. Ou seja, plano alfa interseção com plano beta é igual a reta R. Tudo bem? Tranquilo? E o último caso entre os planos é que eles podem ser paralelos. Também continuam sendo distintos, mas eles podem ser paralelos. Ok? O que são planos paralelos? São planos que a interseção é vazia, ou seja, nunca se tocam. Então vamos lá. Paralelos. Eu tenho plano alfa, ok? E consegue imaginar, por exemplo, se você está na sala da tua casa, você está na sala de aula, no teu trabalho, e imagina o plano do teto no qual você está e o plano do piso no qual você está. Repara, se você consegue expandir esse cara usando a sua imaginação, repara que eles nunca vão se tocar, tá certo? Isso são ditos planos paralelos. Então aqui eu tenho um plano beta, no qual alfa e beta são paralelos. Ok? Então, posições relativas entre planos coincidentes, ambos podem representar o mesmo plano, concorrentes ou secantes,
tá certo? Eles se tocam e a interseção é uma reta e também paralelos. Ou seja, neste caso, não existe nenhuma reta que está contida nesse plano que também está nesse. De forma alguma. Ah, mas existem retas paralelas, pode ter uma paralela aqui com essa. Elas vão determinar um terceiro plano. Mas em relação a alfa e beta, jamais. Tranquilo? Beleza. E quando esses camaradas são concorrentes e eles formam um ângulo de 90 graus? Tá certo? Então eles são ditos planos perpendiculares. Vamos ver? Vamos. Concorrentes e perpendiculares. Não simplesmente concorrentes e secantes. Agora nós vamos determinar que, vamos tentar aqui colocar os planos para que você consiga entender com facilidade. Tá certo? Agora é o seguinte, eu tenho um plano. Olha que legal. A interseção entre esses dois planos é uma reta cujo você já viu, ok? Eu costumo falar para os alunos, quem falar que não é uma reta toma um soco na roça, tá certo? Claro que aí tem que falar que está linda, senão fica sem nota, tá certo? Legal. Então aqui eu tenho o plano alfa e aqui embaixo eu tenho o plano beta, ok? Quando eu posso afirmar que o ângulo formado entre esses dois planos é 90 graus? Então o detalhe é o seguinte, para que um plano seja perpendicular ao outro, você tem que ter uma reta pertencente a um desses planos, que esta reta é perpendicular ao outro plano. Ah, professor, você pode explicar o que é reta perpendicular? Sim. Vamos voltar só um pouquinho nesse espaço aqui, ó. Retas perpendiculares. Opa, retas perpendiculares a um plano. Como eu te falei, lápis, borracha e caneta, anota o que eu vou te dizer. Uma reta só é perpendicular a um plano quando ela é perpendicular a, no mínimo, duas retas do plano. Vou falar de novo. Uma reta só é perpendicular a um plano quando ela é perpendicular a, no mínimo, duas retas desse plano. Vamos ver? Vamos. Por um exemplo, vamos utilizar esse plano beta. Então, eu tenho uma reta aqui. Ela é secante a esse plano, ok? É coincidente, está furando o plano, e ela só será perpendicular ao plano se ela for perpendicular a no mínimo duas retas. Eu vou colocar ela perpendicular a uma só, reta R e reta T. Repara, vou te dar um exemplo bem clássico. Essas duas retas, elas são perpendiculares. Mas, pelo fato delas serem perpendiculares, você continua vendo na sua lente perpendiculares. Eu vou mudar agora a sua ótica. Ó, reparou? Ela forma um ângulo desta forma em relação ao plano que não é 90 graus. Então, para que isso não aconteça, ela tem que ser perpendicular a, no mínimo, duas retas desse plano. No mínimo, duas retas desse plano. Olha lá. Tudo bem? Então, grava isso. Uma reta só é perpendicular a um plano se você conseguir provar que ela é perpendicular a, no mínimo, duas retas desse plano. Distintas, é óbvio. Duas retas desse plano. E este ponto de interseção entre elas é chamado pé da perpendicular.
Quando o examinador já toca no assunto que esse camarada é o pé da perpendicular, é porque essa reta é perpendicular ao plano. Tranquilo? Tudo bem? Bom, definimos retas perpendiculares ao plano. São retas que são perpendiculares a, no mínimo, obrigatoriamente, duas retas desse plano. Se for uma apenas, você não pode provar. Tá certo? Então, quando um plano é perpendicular ao outro? Exatamente quando é o seguinte, você tem uma reta, vou pegar aqui uma reta. Olha lá. Certo? Esta reta R pertence ao plano, está contida no plano alfa. Então anota lá. Um plano só é perpendicular ao outro quando você tem uma reta contida nesse plano, tá certo? Que esta reta tem que ser perpendicular ao outro, ou seja, pelo menos uma reta que você achar que ela é R perpendicular ao outro plano, ou seja, ela tem que ser perpendicular a pelo menos duas retas agora. Vou pegar essa outra reta aqui, certo? Que pertence à reta U, que está contida em beta. Tudo bem? Se você afirma que essa reta R, já tinha uma reta R aqui, né? Vamos chamar de reta T. Beleza? A reta T. Se a reta T é perpendicular à reta R, e R está no plano beta, tá certo? E U também está no plano beta, e a reta T é perpendicular a U, isso você prova que a reta T é perpendicular agora ao plano beta. Então, isso aqui implica que T é perpendicular ao plano beta. Foi o que nós determinamos há segundos atrás. Uma reta é perpendicular a um plano, C e somente C, ou seja, se ela é perpendicular a no mínimo duas retas desse plano. Você provou que essa reta T é perpendicular a duas retas do plano, então essa reta é perpendicular ao plano beta. Então, agora sim, pela definição, quando você tem uma reta está contida no plano alfa e ela é perpendicular ao plano beta, você pode afirmar que o plano alfa é perpendicular ao plano beta. Então, nesse caso, alfa é perpendicular ao plano beta. Ok? Tranquilo? Maravilha? Mais um exercício. Vamos trabalhar? Vamos. Lápis, borracha e caneta. Aqui está o exercício. Pause o seu vídeo. Eu vou fazer cara de quem está pensando aqui para mandar um pensamento positivo para você. Resolva e na sequência a gente corrige, ok? Parou. Que legal. Vamos lá? Cuidado com as pegadinhas do malandro. Os examinadores querem te derrubar com alguns detalhes, mas nós estamos aqui para te ajudar. Tudo bem? Assinale o que for correto. Mais uma somatória. Se um ponto da reta R pertence ao plano alfa, então a reta R está contida em alfa. Vou repetir. Se um ponto da reta R pertence ao plano alfa, então a reta R está contida no plano alfa. Verdadeiro ou falso? Falso. Você viu na aula, ou seja, no início da aula, que para que uma reta esteja contida num plano, no mínimo 2 pontos dela têm que pertencer ao plano. 2 pontos distintos. E aí você sabe que todos os outros pontos estão também no plano. Combinado? Beleza. Se uma reta R pertence ao plano alfa, repara, se uma reta R pertence ao plano alfa, e uma reta T é perpendicular à reta R, opa, estou enxergando agora, uma reta R está no alfa e uma reta T perpendicular à reta R. Então, T também é perpendicular ao plano. Verdadeiro ou falso? Falso. Eu não posso afirmar que essa reta é perpendicular ao plano, porque nós provamos quase agora que uma reta, para ser perpendicular a um plano, ela tem que ser perpendicular a, no mínimo, 2 retas desse plano. Ok? Então ela pode estar inclinada aqui, perpendicular, mas inclinada em relação ao plano. Furou. Se uma reta R perpendicular ao plano alfa, a reta R já é perpendicular ao plano alfa. Então é perpendicular a, no mínimo, 2 retas. Bingo! Foi o que nós vimos.
Tá certo? Uma reta só é perpendicular a um plano se ela é perpendicular a no mínimo duas retas desse plano. 8. Duas retas coplanares. Peraí, coplanares estão no mesmo plano. Lembrei, duas retas coplanares são paralelas ou concorrentes. Paralelas ou concorrentes. Verdadeiro. Não tem outra opção. Porque nós só temos três posições relativas de retas. Paralelas, concorrentes ou reversas. Tá certo? Cara, se elas forem reversas, elas não estão no mesmo plano. Então elas só podem ser coplanares, sendo paralelas ou concorrentes. Duas retas reversas podem ser coplanares. Aqui ele está dizendo que duas retas reversas podem estar no mesmo plano. Essa ele não vai te pegar, ok? Porque duas retas reversas nunca estão no mesmo plano. Então, 8 e 4, 12 você gabaritou. Pode jogar aí a farinha de trigo na cabeça e parabéns pelo vestiba. Espero ter ajudado. Até a próxima, se Deus quiser. Que legal!